Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre pontos anatômicos chaves para você eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento. Mas hoje com destaques específicos a 3 pontos anatômicos, principalmente onde você, com o seu paciente de ATM, tenha clareza do que de fato você precisa correlacionar e entender durante uma estratégia de avaliação, durante uma estratégia de diagnóstico, para encontrar, estar em busca sempre da causa verdadeira da dor do paciente. Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, onde eu ensino profissionais comuns a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda. Dentro dos principais pontos que eu quero chamar a atenção para você é que existem alguns tipos de estruturas anatômicas que devem ser observadas de imediato no sistema estomatognático. E dentre elas, as composições diretas, porque nós temos tipos de relações estruturais diretas que afetam a ATM e estruturas indiretas que também afetam a ATM. Dentre as estruturas diretas que afetam a ATM anatomicamente, você tem alguns pontos chaves a analisar se você quer eliminar a dor do seu paciente com mais resultados em menos tempo. E entre essas estruturas, nós temos o osso temporal, diretamente associado, até porque a articulação é temporomandibular. Nós temos a mandíbula com o seu côndilo mandibular. Essa é uma estrutura óssea. Outro ponto são os discos articulares e as suas cápsulas que conectam os ossos, formando uma articulação em harmonia, em função estável para realizar os movimentos. Relações articulares que precisam de disco articulares são estruturas que necessitam categoricamente de forma repetitiva uma absorção desses movimentos, uma absorção dessas sobrecargas. E a partir daí, a partir desse ponto, é extremamente importante que você esteja atento. As articulações que possuem discos, elas sempre têm uma sobrecarga muito grande. Por exemplo, os joelhos, onde nós temos os meniscos, que são discos. A ATM são estruturas que têm um movimento, que têm cargas. E dentro desses pontos, nós temos essas estruturas diretas associadas com mais umas estruturas diretas que já ligam a outras indiretamente, como os músculos. Os músculos, nós temos músculos que têm suas origens mais próximas dessa articulação, afetando diretamente, e inserções à distância, afetando essa articulação indiretamente através de outras estruturas. Como no caso, vou agora colocar aqui de preto, nós temos o esfenoide e seu processo pterigoidal, tá? Onde a asa do esfenoide fica mais ou menos nessa posição e aqui, nesse ponto, desce o processo pterigoide do osso esfenoide. Esses são 3 pontos que eu vou destrinchar, detalhar para você, onde nós temos que prestar atenção nos pontos diretos que afetam a ATM, nos pontos indiretos. Desses pontos diretos, entender como ele se conecta com as estruturas indiretamente para poder eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, lotar sua agenda e ter mais resultados com esse tipo de paciente. Então, essas estruturas lhe começam a trazer tanto a noção do que você precisa ver diretamente, como o que você precisa ver indiretamente. E dentro desse processo, eu sei que isso é uma falha sua, que limita o seu raciocínio clínico, o seu conhecimento, uma vez que eu lembro claramente que durante a minha graduação, eu só estudei anatomia com foco em saber que as estruturas existiam. Quando você estuda anatomia, estuda as relações ósseas, ligamentares, musculares, apenas com foco para saber
que aquelas estruturas existem, você comete um grande erro que prejudica a evolução, que prejudica o seu resultado e faz com que você não elimine a dor do seu paciente, mas sim gere um processo de cronificação. Nessa perspectiva, você precisa de uma anatomia integrada, uma anatomia onde correlacione as relações diretas e as relações indiretas. Eu lembro que durante a minha graduação, a gente teve disciplina de anatomia com cadáveres já velhos, degradados, onde muito mal algumas estruturas a gente conseguia observar. E dentro desse processo, gerava muita dificuldade no aprendizado, gerava muita resistência no entendimento do que aquilo era, para que aquilo existia, qual era a função de verdade. Então, quando você tem preso dentro de você uma relação anatômica, funcional, que não tem clareza, você não consegue correlacionar isso com as possíveis patologias, com os possíveis sofrimentos dos seus pacientes. E esse sofrimento do seu paciente vai ser categoricamente equilibrado quando você começa a entender. E eu passei a mudar a chave não durante a faculdade. Depois que eu comecei a estudar por minha própria forma, querendo entender de fato por que o disco articular da ATM existe, por que cada cavidade de glenoide existe, por que a protuberância do côndilo existe, e relacionar efetivamente com a sua função, com o seu detalhe anatômico e a sua sobrecarga diária. E a ATM não é diferente. E existe uma importância muito grande diante disso, que é você entender que se eu tenho uma estrutura mais abaulada, mais convexa, é porque funcionalmente aquela região anatômica, aquela superfície articular, tem uma função específica e precisa daquela estrutura. Mas se eu tenho uma estrutura mais côncava, ela já recebe, já absorve, então ela já acopla. E dessa forma, cada uma dessas estruturas vão ter relação direta caso surja algum impedimento funcional, caso surja alguma dor, algum conflito do paciente. E partindo desse processo, é importante que você invista conhecimento para determinar a verdadeira causa com conhecimentos mínimos, mas que fazem total a diferença, que é a relação anatômica. A relação anatômica diante das estruturas do sistema estomatognático, como a ATM, vai determinar de fato o que está acontecendo. E um dos benefícios maiores que talvez você não veja e faça com que você não tenha resultados mais rápidos com o seu paciente, é você entender que as relações anatômicas diretas, como o temporal, a mandíbula e o disco, são definidas, muitas vezes, determinadas, dependentes das estruturas indiretas, como o osso esfenoide, que está à distância dentro do processo funcional de equilíbrio. Porém, existe uma conexão direta entre essas duas estruturas, como o músculo pterigoideu lateral, que vem dessa região e vai um feixe para o disco articular e cápsula e outro feixe para a região condilar. Ou seja, eu tenho um músculo com duas ações na articulação da ATM. E é esse tipo de detalhe que você começa a entender que qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de desequilíbrio a nível esfenoidal indiretamente afeta a ATM, indiretamente afeta a função do disco, indiretamente pode deslocar esse disco em uma posição mais anteriorizada. Basta que o tônus da musculatura esteja alterado devido a comprometimento na sua inserção muscular. E essas inserções musculares podem ser afetadas desde um trauma,
na cabeça que bata nessa região do esfenoide, desnivele ele, ou as próprias assimetrias cranianas que desde criança pode gerar uma alteração nessa funcionalidade, nessa contratilidade do pterigoideu lateral, por exemplo, que é apenas um dos músculos relacionados com o ATM que conectam, que pode lhe dar clareza sobre essas relações ascendentes, descendentes, mas principalmente dessas relações internas, dessas relações de movimentos como abertura e fechamento da boca. Os movimentos de abertura e fechamento da boca são dependentes da função do pterigoideu lateral. E dessa forma, eu ter um desequilíbrio ou uma desarmonia pode gerar disfunções, dores, comprometimentos, degenerações, estalidos a longo prazo. E são esses pontos anatômicos que você precisa ter claro para destrinchar durante o processo de avaliação, durante o processo de entendimento, de diagnóstico, para que você tenha o conhecimento para escolher a melhor técnica de tratamento e não frustrar o seu paciente e também não se sentir frustrado diante do procedimento escolhido, da terapêutica escolhida. E partindo desse processo, eu quero que você comece a entrar aqui comigo, a imergir nesse processo, tá? Um dos pontos que você precisa saber como fazer e entender é que a ATM, presta muito atenção, ela tem o compartimento superior, que é o compartimento 1, e ela tem o compartimento inferior, 2, que estão harmonicamente encontrados na ATM e faz com que essa articulação realize os seus movimentos da forma que tem que ser. Porém, eu tenho dentro dessa ATM movimentos responsáveis por afetar cada região. Por exemplo, se eu tenho uma abertura e fechamento da boca, é um movimento categoricamente associado com essa porção inferior, a abertura e o fechamento. Já o movimento de protrusão, retrusão da mandíbula, eu tenho uma associação direta com o compartimento superior. Partindo desse entendimento, se eu tenho um desequilíbrio, uma disfunção entre a relação anatômica temporal disco, eu afeto muito mais os movimentos de protrusão e retração da mandíbula do que o da abertura e fechamento. Com isso, o surgimento dos sintomas do paciente vão estar relacionados com outras ações, com outras perspectivas. Então veja que, tendo posse dessa relação anatômica, desse ponto-chave, você começa a entender que alguns movimentos são importantes para você entender aonde está a causa base do problema, aonde está gerando maiores sofrimentos e comprometimentos do paciente. E partindo desse pressuposto, você precisa ter clareza. Você precisa ter clareza para construir o seu raciocínio clínico e, dessa forma, gerar resultados melhores no seu paciente, fazer aliviar o seu paciente, ajudar o seu paciente a ficar melhor. E entender anatomicamente como isso funciona é determinante. Porém, tem outro ponto a ser levado em consideração, que é exatamente a função dessa musculatura, que você tem que começar a integrar essa relação anatômica. Quando eu tenho um músculo com uma inserção, no caso, a região do esfenoide, mas com duas também inserções proximais, eu tenho categoricamente que as ações deles vão estar diferentes. Por quê? Porque, primeiro, ele está fixado em uma parte rígida, que é óssea, ou seja, precisa de mais força para movimentar, enquanto que a parte superior, mais capsular, mais discal, precisa de menos força para tirar o disco de posição, para tirar a região articular, do côndilo articular de posição.
Entendendo isso, você precisa entender como o seu paciente deve ser analisado, o quanto o seu paciente deve ser entendido. E essa é uma vantagem que você precisa entender por onde começar para eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma rápida, ter mais resultados em menos tempo, que é alguns pontos clássicos de movimento de abertura e fechamento, protusão e retrusão já podem ser solicitados de imediato. Então, para pensar comigo. Se eu tenho uma limitação de abertura em relação ao fechamento, eu vou ter de forma clara uma relação maior anatômica de compartimento inferior. Nesse sentido, eu não preciso me preocupar com as porções superiores, eu não preciso me preocupar com as relações cranianas. Eu me preocupo mais com a função muscular e com a relação da mandíbula. Porque isso já está me dizendo que muitas vezes essa abertura e fechamento não tem tanta relação com a porção superior. Agora, isso não quer dizer também que você não deva testar e estimular um raciocínio clínico para buscar se existe um comprometimento também no compartimento superior. Então, se eu avalio e vejo que, além da abertura e fechamento, também tem limitação e comprometimento dentro da funcionalidade do paciente de movimentar a mandíbula nesse aspecto, essas estruturas anatômicas também precisam ser analisadas. Precisam ser entendidas se houve trauma, se houve desequilíbrios, se houve qualquer tipo de disfunção associada a esse ponto. Até porque, quando você olha outras estruturas indiretamente associadas e você deseja eliminar a dor do seu paciente mais de forma rápida como um expert em ATM, você precisa entender, por exemplo, pontos importantes que eu tenho dentro do crânio com a calota em corte, aqui assim, ó, transverso. Eu tenho o occipital, o temporal, mas eu tenho o esfenoide nessa região. E essa relação do esfenoide com o temporal pode afetar diretamente a função desse músculo quando ele chega para movimentar a ATM aqui. Então, com esse olhar de estruturas que estão indiretamente associadas com a articulação, você pode entender que existem pontos anatômicos chaves a serem analisados e, dessa forma, você melhorar os resultados com o paciente, tanto do ponto de vista de avaliação, como do ponto de vista de atingir um diagnóstico mais preciso. E eu preciso, se eu não tiver esse tipo de conhecimento, me esforçar muito mais. Eu preciso entender muito mais o paciente e saber perguntar. O grande detalhe é que o ensino tradicional leva você a um entendimento de local de dor e análise apenas desses pontos. Não coloca você frente a frente com as relações indiretas da ATM. E esses pontos anatômicos de performance devem estar atentos. Agora, Randy, existe alguma exceção dentro desse processo que não é bom você generalizar essa abordagem? Sim. Os traumas dentro do processo de disfunção alteram as estruturas anatômicas locais. Dessa forma, você não consegue integrar bastante o seu paciente caso o sintoma seja agudo, associando-se ao trauma. E aí você tem que entender quais os desequilíbrios, as disfunções anatômicas locais, pontuais, direcionadas a essas questões para você poder eliminar a dor do seu paciente de ATM já no meio atendimento, lotar a sua agenda, conseguir construir esse entendimento, né? E hoje a gente tem uma faixa de 500 alunos e dentro desses 500 alunos que a gente tem, vários deles não entendiam qual era essa relação, o que comprometia o resultado. Porque dentro do ensino tradicional, você não
treinado a gerar resultado. Você é treinado a eliminar um sintoma usando estratégias locais. Mas quando você começa a entender que essas estratégias são correlacionadas e que, de fato, a maior oportunidade que você tem para gerar o resultado é esquecer a metodologia tradicional de ensino e de entendimento da disfunção de ATM e colocar em prática a integração, o entendimento do sistema estomatognático, você começa a entender que, literalmente, as regiões ao redor, indiretamente relacionadas com a articulação temporomandibular, é capaz de gerar mais incômodos do que a gente pensa. Então, dentro de um processo onde eu tenho dezenas, centenas de alunos já reproduzindo esse tipo de entendimento, você precisa entender, colocar isso na sua prática clínica para não mais perder tempo, errar dentro do processo de entendimento. Talvez você saiba já sobre isso. É como se você, antes, você querendo emagrecer, por exemplo, processo de emagrecimento, você quisesse só emagrecer queimando calorias, ou seja, fazendo exercício. Isso diretamente vai ter um efeito. Vai. Mas existem fatores indiretos que levam você a uma dor, a um sofrimento, a um desgaste que limita a sua evolução dentro do processo de emagrecimento. Com isso, é preciso dieta, é preciso regularidade do sono, é preciso ter uma vida equilibrada para que o sistema imunológico, o sistema hormonal, tudo cresça e faça com que você tenha a maior produtividade do seu sistema e aí você consiga perder peso. Da mesma forma, é quando você deve entender o tratamento da disfunção de ATM. É algo que precisa ser focado nos pontos anatômicos diretos, relacionando pontos anatômicos indiretos, como o esfenoide. Tem pontos que, literalmente, você ainda não abriu a cabeça para isso, porque não foi lhe mostrado. Mas a partir daqui, a partir de conteúdos como esse, você já começa a sair na frente. Você tem uma oportunidade de estar na frente dos profissionais que hoje estão no mercado e que não conseguem resolver as queixas do paciente de ATM. E eu tenho certeza que você conhece vários, mas vários profissionais que não atendem pacientes de ATM porque não sabem, não têm segurança e porque nunca estudaram. Como também tem vários pacientes que estão desesperadamente à procura de profissionais, mas que não têm profissionais com qualidade para eliminar a dor dele de forma rápida e consistente. Então, existe hoje uma alta demanda, uma demanda reprimida de pacientes que não buscam mais tratamento porque cansaram de fazer a busca aleatória, e dentro dessa busca aleatória que não levou literalmente aos resultados consistentes, eles simplesmente desistem. E aí existe uma demanda enorme de profissionais que precisam saber agir, integrar, analisar pontos anatômicos chaves como esse para poder eliminar a dor do paciente e mesmo lotar a agenda, porque a demanda é enorme. Se você começa a ter resultado com o paciente, todos os amigos, todos eles começam a lhe procurar, porque começam a perceber que você é referência na área, que você é capaz de gerar uma melhora clínica no seu paciente de forma rápida, de forma consistente, sem, eu costumo dizer, mimimi dentro do processo. E hoje em dia o que mais me incomoda é ver que você tem total condição de eliminar a dor do seu paciente de forma rápida, ter mais resultado, mas você não acredita. Você passa a questionar algo só porque você não foi ensinado na faculdade ou só porque pessoas negligenciaram isso na sua formação. E você acredita que a verdade é apenas aquilo que você já viu, que você já viveu. Mas que no fundo, se você trabalha com paciente de ATM, você começa a perceber que essas pessoas, elas não melhoram esses pacientes justamente porque o tratamento é sempre focado no local e não na integração, e não no sistema nervoso, e não na relação entre, literalmente, as estruturas mecânicas com as estruturas neurofisiológicas, neurológicas
hormonais, fisiológicas. E esse é o detalhe que você precisa começar a entrar, a emergir. É um estudo focado na função em pontos chaves anatômicos para que você tenha clareza de onde você vai avaliar, o que você vai fazer para eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. E eu conheço vários pacientes que chegam no consultório literalmente frustrados. Certa vez eu atendi uma paciente e disse: olha, doutor, eu só vim aqui porque a minha vizinha me indicou muito. Porque literalmente eu já estou cansado. Pelo contrário, eu tinha um problema, aí me avaliaram, optaram por tirar um dente de um lado, não melhorou. Começaram a mexer no outro lado, tiraram, fizeram a extração de outro dente para poder melhorar a minha função, dizendo que minha mordida estava com problema, dizendo que tinha essas dores, podia ser dessa região. E a partir daí eu fui entrando num processo de procedimentos que foram me danificando muito mais. Então, se antes eu tinha uma dor X, hoje minha dor é X mais 3, se X vezes 2. E dentro desse processo, tudo está relacionado com os profissionais que não sabem, parece que não sabem o que estão fazendo e ficam chutando algumas possibilidades para poder eliminar a dor. Parece que eles não têm testes específicos, exames específicos para isso. E eu literalmente tive que concordar com ela, porque é triste. É triste quando você pega um paciente de anos se tratando, com uma história já tendendo à depressão, tendendo a se limitar pessoal e profissionalmente, porque os profissionais não entenderam relações simples como essas e querem corrigir a dor agindo aqui, por exemplo, na região da oclusão. A oclusão ela já faz parte de uma alteração que vem da base, que vem da raiz. Se minha ATM está alterada, vai alterar esse controle dessa marionete que é a mandíbula. Começa a alterar. E dentro desse princípio, estruturas diretas e indiretas anatômicas da ATM começam a gerar mais resultado, maiores relações e a partir daí afetando o seu equilíbrio. Dentro desses pontos que você precisa também analisar são os pontos inferiores, tá? Os pontos inferiores associados com os músculos suprainferiores, onde essas estruturas, tanto de um lado como do outro, podem ter um padrão disfuncional, mais de um lado com hipertonia e função muscular alterada do que do outro. E ao entender esse ponto, você começa a dizer, caraca, eu tenho uma estrutura que recebe uma congruência anatômica, que não, se não tiver congruente, vai gerar comprometimento, não a curto prazo, mas médio e longo prazo, como estalites, desgaste, dores, processos inflamatórios, mas eu preciso entender o quanto essa marionete, que também é regida por esses músculos em região inferior, pode afetar literalmente essa harmonia, uma vez que nós temos uma mandíbula para 2 temporais e 2 ATMs, ou seja, se apenas uma tiver em comprometimento, elas vão literalmente entrar para um processo de disfunção, de desequilíbrio. E onde você erra mais nisso é exatamente em não considerar que, ao querer avaliar o paciente, você precisa entender que existem 2 articulações, que existem 2 temporais, que existem 2 pterygoideus mediais, que existem essas estruturas que podem estar em disfunção de um lado, mas sobrecarregando o outro e gerando dor do outro. E essa falta de clareza é pela falta do conhecimento anatômico, de pontos chaves anatômicos que levam o seu paciente para o bem-estar ou levam o seu paciente para um sofrimento muito grande, porque não melhora e aquela dor, ao invés de diminuir, ela vai aumentando gradativamente. Tanto que muitos pacientes com disfunção da ATM têm uma dor crônica, um desequilíbrio crônico, inclusive emocional, porque isso acaba com a concentração, acaba com a propriocepção, acaba com a estrutura do corpo de concentração, porque mexe com o crânio.
E o crânio é produtividade, é concentração, é literalmente uma imersão dentro do processo daquilo que você precisa fazer. E aí, eu quero com esse vídeo, com esse conteúdo, trazer a importância de você analisar esses pontos chaves diretos em relação aos pontos chaves indiretos, para que você comece a atender seu paciente ATM com clareza, comece a atender seu paciente para eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda sem medo, porque resultado gera resultado e o resultado vai levar você a estar de frente a frente para aquilo que o seu paciente precisa, frente a frente com a clareza do que está acontecendo. E eu acredito que isso já começou a abrir sua mentalidade de forma direta. E aí, quando você tiver no processo avaliativo, você já vai começar a querer avaliar por cima esse processo, com conhecimento, analisando criticamente. E, literalmente, essas estruturas anatômicas fazem parte. Então, 3 pontos anatômicos para você eliminar a dor do paciente são exatamente essas estratégias de pontos que se integrem as relações diretas com as relações indiretas do crânio e serve de ponte para integrar órgãos e sistemas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá o teu comentário aí, dá o teu like, curta aí, compartilha, marca teus amigos, que será um prazer ver cada um deles aumentando o nível de conhecimento para gerar mais e mais resultado, paciente de ATM e lotar a sua agenda.